boas datas. Hoje nós vamos orar pelas crianças, para que Deus abençoe as nossas crianças. A igreja tem muita criança, né? Tem um departamento infantil aqui em cima, aqui, é muito bonito para cuidar das nossas crianças. Eu tenho até uma tabela, a Vanessa fez uma tabela, como que você deve disciplinar os seus filhos, uma tabela até muito importante. Vou pedir para os diáconos pegar a tabela, por favor. Você que tem crianças até 14 anos, presta atenção, olha, até 14 anos, você vai levantar a mão e tem uma tabela ali que mostra como que você deve direcionar os seus filhos. Então levanta a mão, quem tem criança que não ganhou essa tabela ainda, até 14 anos, levanta a mão, o diácono vai dar para você, essa tabelinha aí é muito importante, fique com a mão levantada, né? Fique com a mão levantada, você que tem crianças até 14 anos, e obedeça essa tabela aí é muito importante, muito legal essa tabela, eu gostei muito, pedi para a Vanessa, para o Rafael fazer, né, para a gente dar para toda a igreja, né, para toda a igreja. Essa tabela ensina os pais a dar responsabilidade para os filhos, Então você que é pai, você que é mãe, tem filhos até 14 anos, pega essa tabelinha aí para você, né, ensinar para suas crianças, ter responsabilidade. Fique com a mão levantada, né? Tem que ficar com a mão levantada. Mais uma lá atrás, Ailton. 2 pessoas. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 18. E no finalzinho do culto, vamos fazer uma oração especial pelas nossas crianças. Nós vamos ungí-las, pedir a Deus para guardar as nossas crianças. Olha, é um desafio muito grande hoje as crianças, né, nas escolas. É só Jesus para guardar as nossas crianças. Então no final do culto nós estaremos fazendo uma oração especial pelas nossas crianças. Mateus capítulo 18, a partir do verso 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos perto de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o quê? Criança, a colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se torna humilde como esta criança, é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal qual como esta, a mim me recebe. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, uma pedra, e se submergisse nas profundezas do mar. Amém. Não podem sentar. Graças a Deus. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui na igreja orando. Se você quiser vir orar conosco, estaremos orando, né, pelas nossas crianças. Terça-feira tem reunião dos homens de fé e das mulheres de fé. E eu estarei aqui na igreja também para receber você, para orar por você. Se você tem alguma dúvida, inclusive a respeito da mensagem que eu vou pregar, que eu vou ministrar daqui a pouco, qualquer dúvida que você tiver, venha na terça-feira conversar comigo. Aqui na igreja é proibido ter dúvida. É proibido ter dúvida. Se você tiver qualquer dúvida no seu coração, olha, pode conversar comigo, pode perguntar, não tem problema nenhum. O que você não pode é ficar com dúvida. Pastor, eu não concordo com isso na igreja. Mas conversa comigo. Quem sabe a sua opção é melhor do que a nossa, do que a da igreja. E nós vamos adotá-la imediato. Se a sua sugestão for melhor do que a nossa, nós vamos adotá-la. E tem pessoa que diz: eu não concordo. Mas apresenta uma solução melhor, não é verdade? Uma sugestão melhor, e nós iremos abraçá-la. Tem coisa até que nós podemos mudar de imediato,
Às vezes tem coisa que demora um pouco mais para ser mudada, mas se você tem sugestões para esta igreja, nós estamos de coração aberto para ouvir você. Estamos de coração aberto para ouvir você. Estamos de coração aberto para ouvir você. E se a sua sugestão for boa, nós vamos abraçá-la. O que você não pode é ficar falando, eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo. Ter dúvida, não fique com dúvida no seu coração. Não fique com dúvida. O que os discípulos perguntaram para Jesus aqui? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o maior e quem é o melhor? Nós queremos saber, Jesus. Nós somos 12 e nós queremos saber qual de nós é o melhor, qual de nós é o maior no apostolado. Porque nós estamos discutindo entre nós, tem muita discussão entre nós, quem que é o melhor e quem que é o maior. E parece que não, mas os discípulos discutiam entre eles. Lucas capítulo 9, eles discutiam entre eles, Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 9, eles discutiam entre eles, qual deles era o maior, qual deles era o melhor. Marcos capítulo 9, verso 33. Marcos capítulo 9, a partir do verso 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si. Olha que coisa! Disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, Jesus responde para eles: se alguém quiser ser o primeiro, se alguém quiser ser o maior, será o último de todos, e servo de todos. E lançando mão de o quê? Uma criança, olha o papel da criança aqui de novo. E lançando mão de uma criança, a colocou no meio deles e disse-lhes, tomou-a nos seus braços. Qualquer que receber umas dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não a mim, mas ao que me enviou. Então os discípulos queriam saber de Jesus qual deles era o maior, qual deles era o melhor. Isso é o quê? Vaidade. Isso é o quê? Orgulho. Orgulho, vaidade pessoal. Os discípulos de Jesus, que andavam com Jesus, junto com Jesus, discutiam qual deles seria o maior. No capítulo 13 de João, eles estavam nessa mesma discussão. Quem que lavaria os pés uns dos outros? O João falou, eu não lavo. Eu quero ser o maior. O Pedro também falou, eu também não lavo. O Tiago também falou, eu também não lavo. O André também falou, eu não lavo. Estavam discutindo entre eles ali, quem que lavaria os pés uns dos outros. Aí chega quem? O maior. Aí sim. Aí o maior chega. O rei dos reis chega. O senhor dos senhores chega. Não fala nada. Não fala nada. Jesus poderia dizer, eu sou maior. Eu sou Deus, eu sou maior. Eu vou mostrar para vocês que eu sou o maior. Não, Jesus não fala nada. O maior, normalmente, ele não fala nada. O melhor, ele não entra em questões, quem que é o melhor, quem que é o mais bonito, quem que é o... Não, ele simplesmente serve. Ele simplesmente faz. Jesus pega a toalha, pega a água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E eles estavam discutindo o quê? Quem que era o maior? Quem que era o
melhor. O maior chega, o melhor chega e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus sempre ensinou e sempre ensina que o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Eu acho muito interessante aqui no capítulo 20 de Mateus, os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. Eles queriam ser os maiores. Fala mamãe. Olha o papel da mamãe, né? Mamãe. É bem provável, segundo a tradição, que a mãe de Tiago e João era tia de Jesus. Era tia de Jesus, ou era prima, era parente. E normalmente, quando o parente está... o parente vai beneficiar os parentes, os da própria família, né? A Salomé chega lá, Maria Salomé chega, fala: Jesus, eu quero fazer um pedido para o senhor. Eu quero fazer um pedido para o senhor, a partir do verso 20, Mateus capítulo 20, a partir do verso 20. Eu quero fazer um pedido para o senhor. Jesus falou: o que você quer? Verso 21. Olha, eu quero fazer um pedido para os meus dois filhos, que uma sente à tua direita, e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus diz para ela: não sabeis o que pedis. Olha, a mamãe pedindo, a mamãe interferindo. A mamãe interferindo. Será que foi uma boa atitude? Foi. Os estudiosos da Bíblia dizem que foi. A mamãe tem que defender os filhos, o papai tem que defender os filhos. Mas de repente também a vaidade entrou no coração dela, e ela pensou que Tiago e João eram os melhores apóstolos. Sabe aquela mãe, aquele pai que pensa que o filhinho dele é o melhor de todos? Não mexe com meu filhinho. Se tocar no meu filhinho, toca em mim. Tem pai, tem mãe que briga pelos filhos. Eu já fui técnico de futebol. E teve uma encrenca lá, queriam bater no Davi, parece. No Davi ou no Israel. No meu filhinho, não. Eu quase que invadi o campo, quase que eu fui lá defender o meu filho. Tem outro pai também aqui que já fez isso. Ele está aqui, né? Eu quase que entrei no campo. Quando queriam bater lá no Israel, me parece, não sei qual dos três, eu quase que invadi o campo. Aí eu parei de ser técnico. Falei: olha, às vezes vão jogar futebol, vamos lá, pai? Falei: não vou. Não vou, que se eu for lá, eu vou lá defender. A mãe de Tiago e João, ela queria, por vaidade, pensando que o filhinho dela era melhor do que todos. Aí é que mora o perigo. Os nossos filhos são todos iguais aos olhos de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Jesus censurou aqui a Salomé. Jesus censurou. O que ela poderia ter feito é ter orado em silêncio. Mateus capítulo 9 diz: entra lá no seu quarto, fecha a porta, ore pelos seus filhos, ore de madrugada, clame a Deus pelos seus filhos. Mas não por vaidade pessoal, você pensar que os seus filhinhos são os melhores de todos. Não, você concordar com os erros dos seus filhinhos. Tem papai e mamãe, às vezes, que atrapalha a vida dos filhos. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Você quer que Deus abençoe seus filhos? Pague um preço de oração por eles. Jejue por eles. Ore por eles. E com certeza o Senhor Jesus irá abençoá-los. Jesus ama as crianças com um amor todo especial. Aqui no capítulo 19, se voltarmos aqui algumas páginas, a partir do verso 13, trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe pusesse as mãos e orasse por eles, mas os discípulos os repreendiam: sai para lá, criançada, não perturba o mestre. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
Marcos no capítulo 10, Marcos diz que Jesus pegou as crianças no colo. Aqui Mateus diz que Jesus impôs as mãos, mas Marcos diz que Jesus pegou as crianças no colo. Jesus ama as nossas crianças, Jesus ama os nossos filhos, e Ele tem planos especiais para com os nossos filhos. Se olharmos para o Velho Testamento, lá em Êxodo capítulo 1, quem que foi que nasceu? Nasceu uma criança interessante em Êxodo capítulo 1, Moisés. Não lembram? Êxodo capítulo 1, Moisés. E os olhos de Deus Deus tinha um plano, um propósito na vida de Moisés, que todos nós sabemos. As crianças cresciam muita criança, e Faraó determinou que as parteiras matassem as crianças, e as parteiras não fizeram isso. Faraó tentou matar as crianças. Os meninos homem. Mineiro fala menino homem, menina mulher, né? Faraó mandou matá-los, depois mandou jogá-los aos crocodilos do rio Nilo. Depois no capítulo 10 de Êxodo, quando Moisés, que já cresceu, já ficou 40 anos no palácio, ficou mais 40 anos no deserto, depois ele é usado por Deus para tirar o povo de Deus do Egito. Qual que foi a proposta do faraó? Fiquem as crianças. Os adultos podem ir. Moisés falou, não, de jeito nenhum. Deixar as nossas crianças, de jeito nenhum. Então, fiquem as crianças. Não, de jeito não, as crianças irão conosco. Faraó queria segurar as crianças para escravizá-las depois. Estava saindo o exército de Deus, o povo de Deus, que eram escravizados no Egito, e Faraó astutamente, malignamente, falou, deixe as crianças, porque amanhã eu vou escravizá-las, já com 10 anos, 12 anos, serão os meus escravos. Moisés falou, de jeito nenhum, as crianças vão conosco, todos iremos juntos, nossos animais, olha, iremos todos em direção à terra prometida, porque depois Faraó falou, deixa o gado ficar, os bois, as vacas, os camelos, as ovelhas. Moisés falou, não vai ficar nenhuma unha no Egito, nós iremos todos. Eu já ouvi pregadores pregando que tem muito crente que ama o reino de Deus. Aqui no capítulo 18, qual que é o maior no reino dos céus? Eles até gostam do reino dos céus, mas o coração fica lá no Egito. O coração fica no Egito. Saem do Egito, mas o Egito não sai do coração. Saem do Egito, saem da escravidão, saem da dor, mas o Egito não sai-lhes do... Fica com saudade do Egito. Infelizmente tem crente carnal que faz isso, fica namorando com o Egito, diz que saíram do Egito, mas o Egito continua no coração, continua mentindo, continua com vaidade no coração, continua se prostituindo, adulterando, roubando, enganando, porque o Egito continua nu. Saíram do Egito, mas levaram o Egito consigo. Meus irmãos, vamos falar igual Moisés, nós vamos sair do Egito, não vai ficar nada no Egito, não vai ficar nenhuma unha, nenhuma unha não vai ficar no Egito. Saia do Egito, pelo amor de Deus, abandone o Egito, senão o Egito pode te levar para o inferno. Misericórdia, mas é verdade. É verdade. Se o seu coração está no Egito, você corre o risco de não entrar no reino dos céus. Você corre o risco. Hoje de manhã na escola dominical muito abençoada, muitos irmãos estão vindo, graças a Deus. Eu quero desafiar você também a vir na escola dominical. Nós falamos um pouco sobre isso,
sobre a necessidade de termos um coração sincero diante de Deus. E aqui eles estão perguntando, quem que é o maior? Quem que é o melhor? Lucas capítulo 9, eles insistiram na pergunta, Jesus, qual que é o maior? Qual que é o melhor? Eles perguntaram uma vez, perguntaram duas vezes, e insistiram, e suscitou-se entre eles, Lucas 9:46, uma discussão, sobre qual deles seria o maior. Olha a vaidade, o orgulho. Meu irmão, minha irmã, o melhor é Jesus que está na sua vida. Esse é melhor. O melhor é você servir a Jesus. O melhor é você ser fiel a Jesus. O melhor é você ir morar no céu com Jesus. Isto é o melhor. Isso é o melhor. E eles discutiram novamente. E Jesus, conhecendo o pensamento deles novamente, Lucas repete lá, Mateus, né? Colocou a criança, olha, você quer ser o maior, quer ser o melhor, torne-se como uma criança. Mas no capítulo 22 aqui de Lucas, no capítulo 22, no verso 24, novamente eles insistem, eles continuam discutindo. Lucas 22:24. Tem gente que não desiste de querer ser o melhor. Tem gente que não desiste da vaidade pessoal. Tem gente que não desiste do orgulho pessoal. Tem esposo que acha que é muito melhor do que a esposa. Sou melhor do que você. Eu até penso que eu preciso até de uma esposa melhor, porque eu sou muito bom. Tem marido que pensa assim. Tem esposa que pensa assim também, mas eu mereço um marido muito melhor. Olha, ele tá, né? Não vou falar as características, mas, né? Olha, eu mereço um marido melhor. Eu mereço uma esposa melhor. Tem muito marido que pensa assim. Tem muita esposa que fica assistindo essas porcarias de novela. Vê lá aqueles atores, saladão, lá. Eu queria ter uma esposa daquele jeito. Não, esse barrigudo aqui comigo. Eu não queria falar, né? Mas já falei, né? A barriga cresceu, tá vendo? Matou saradão lá, né? Mas o barrigudo também fica olhando para as atrizes. Olha aqui, se a minha esposa fosse assim, olha que coisa linda. Porque eu sou bom. Eu sou bom, eu sou o melhor. Os discípulos insistiam. Aqui o verso 24, e discutiam, faziam contenda. Tinha até contenda. Contenda, verso 24. Contendas. Verso 26, Jesus diz para eles novamente: mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja o menor, e o quem governa como quem serve. Então maior para Deus é aquele que serve a Jesus, maior para Deus é aquele que ama Jesus, maior para Deus é aquele que serve a Jesus em espírito e em verdade. Esse é o maior. Então eu quero desafiar você nesta noite a tirar essas vaidades do seu coração. Tirar. Pare com isso. Pensar que você é melhor. Pensar que você é o maior. Não. Deus usou lá Moisés. Deus usou Samuel. Lembra do Samuel? Primeiro Samuel? Uma criança. Deus escolheu Samuel desde o ventre. E olha que interessante a importância que é de ser criança. Jesus poderia ter vindo como rei já, como adulto, poderia ou não? Poderia. Poderia descer lá em Israel, com um séquito de anjos com ele, soando trombetas, e eu sou o rei dos... Poderia exercer o seu domínio, mas não. Ele escolheu ser como ser uma criança. Nasceu como uma criança, nasceu lá na manjedoura. Uma criança humilde, uma criança, né, abençoada por Deus, uma criança
guardada por Deus, nasceu numa manjedoura, foi criança como as nossas crianças, cresceu como criança, as necessidades de uma criança. Maria cuidou dele, José também cuidou. Meus irmãos, vejam a importância que é de uma criança. E o Senhor Jesus nos desafia a ser como uma criança. Quem que é o maior? Quem que é o melhor? Maior e melhor é aquele que se assemelha a uma criança. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Jesus, chamando uma criança, a colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Para você entrar no reino do céu, você tem que ter a dependência da criança. A criança depende do papai, depende da mamãe inteiramente. A criança depende, ela é dependente. Para eu entrar no reino dos céus, eu tenho que depender inteiramente da graça de Deus, do cuidado de Deus, do agir de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou maior do que ninguém. Não, eu tenho um coração humilde. Você tem que dizer, eu tenho que dizer, eu tenho um coração humilde. Eu dependo inteiramente da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Eu preciso ter um coração sincero, igual o coração de uma criança. Criança tem um coração dependente dos pais, tem um coração sincero, um coração sincero. A criança tem um coração submisso. A criança ama o papai e a criança ama a mamãe. A criança é apaixonada com o papai, com a mamãe, com o vovô. A criança, ela ama de verdade. Ela ama de verdade, ela depende de verdade, ela tem um coração humilde de verdade. Então Jesus está dizendo: se vocês não forem como crianças, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Verso 3, no capítulo 18 de Mateus, verso 4: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, é o maior no reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer ser o maior? O melhor? Seja como uma criança. E a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, vão prevalecer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Tem. Os pais que buscam as crianças podem buscá-las, por favor. A mamãe que busca o seu filhinho lá, pode ir lá buscar. Nós vamos orar agora pelas crianças. Antes eu queria fazer um apelo ao seu coração. Tire do seu coração toda vaidade. Tire do seu coração todo orgulho. Tire do seu coração. Tire do seu coração todo orgulho, toda vaidade, tire do seu coração a mentira. E pare com isso de pensar que você é o melhor. Pare com isso de você pensar que você é a melhor. Pare com isso. Melhor é o Senhor Jesus na sua vida. O tema de Hebreus, presta atenção, olha. Hebreus tem 13 capítulos. E os 13 capítulos mostram: Jesus, ele é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que os anjos.
Jesus é maior do que tudo, que todos. Jesus, Ele é o maior e Ele é o melhor. E Jesus estando na sua vida, Ele vai dar vitórias para você. Feche os seus olhos agora. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Antes de orar pelas crianças, eu quero orar por você. Tire agora toda a vaidade do seu coração. Tire agora. Tire agora todo o orgulho do seu coração. Tire agora. O orgulho antecede a ruína. O orgulho antecede a queda. Então tire agora do seu coração todo orgulho. Tire agora. E eu quero orar por você. De olhos fechados. De olhos fechados. Feche seus olhos agora. Faça um compromisso com o Senhor Jesus agora. De olhos fechados, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, dá para nós agora adultos, o coração como o coração de uma criança. Ó Deus e Pai, dá-nos um coração como o coração de uma criança. Coloca humildade no nosso coração. Queremos depender inteiramente da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder. Coloca humildade, sinceridade, singeleza nos nossos corações, Pai. Dá-nos um coração tal qual o coração de uma criança, para louvor e honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muda a mente, muda o coração do Teu filho e da Tua filha. Jesus, Tu és o maior e Tu és o melhor. Dá vitórias agora para o Teu filho, para a Tua filha. Que nós possamos entender esta verdade. Somos melhores, somos maiores, quando estamos em Cristo Jesus. Aceita a nossa gratidão, Pai. A adoração e louvor em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Convidar as crianças para vir aqui à frente. Aqui, embaixo mesmo, né? Embaixo aqui. Eu vou pedir para o presbítero Rodrigo, por favor, pegar o óleo. Pega o óleo, por favor, o óleo de unção. Nós vamos agora ungir as nossas crianças. Vamos ficar de frente para a igreja. Fica de frente para a igreja, as crianças. As crianças vão ficar de frente para a igreja. As crianças vão ficar de frente para a igreja. Nós vamos agora ungir a sua criança. Pedir a Jesus para guardá-las, abençoá-las, protegê-las. Vamos pedir a Jesus que elas cresçam, continuem crescendo agraciadas, abençoadas por Deus. Vamos orar pelos nossos filhos. Eu quero desafiar você, como a mãe de Tiago e João. Ela defendeu lá o Tiago e o João. Mas hoje, a melhor atitude nossa é pagar um preço de oração pelos nossos filhos. Ore, jejue pelos seus filhos, pague um preço de oração por eles. E a graça de Deus vai guardá-los, vai sustentá-los e vai abençoá-los. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar pelas nossas crianças. Davi, ajuda lá para trazer o óleo de unção, por favor. Está lá na... Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos ungir. E eu quero ungir as mãos do papai que está aqui nesta noite. Olha, presta atenção. Ungir as mãos do papai. E você vai ungir os seus filhos. Você é o sacerdote do seu lar. Se o papai não estiver aqui, a mamãe também pode. A mamãe também pode ungir o seu filhinho, né? Você vai ungir as suas mãos e vai profetizar a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a vida dos seus filhos. Sabe por que os filhos dos judeus são abençoados? Porque os pais não cansam de profetizar a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a vida dos filhos. Os pais fazem isso o dia inteiro. O dia inteiro. O papai está abençoando, a mamãe está abençoando os filhos. Então, de olhos fechados, vamos orar. Feche seus olhos. Faça uma oração agora pelos seus filhos. E a graça de Deus, com certeza, a proteção de Deus, a bênção de Deus estará sobre a vida deles. Amém? De olhos fechados agora, vamos orar. Feche seus olhos agora, vamos orar pelas nossas crianças. Vamos orar. De olhos fechados, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, colocamos na Tua presença agora a vida das nossas crianças, ó Pai. Contempla agora cada criança agora. O Senhor tem um plano, um projeto para as nossas crianças, ó Pai. O Senhor tem um plano, o Senhor tem projetos para as crianças desta igreja. Contempla agora aqui cada criança. Contempla aqui, Pai. Contempla agora cada criança. Contempla agora aqui cada criança. Contempla aqui agora cada criança. Meu Deus e meu Pai, dá proteção. Cubra com teu sangue as nossas crianças, na família, na escola, na igreja. Jesus, guarda as nossas crianças, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu nome. Dá sabedoria para cada pai, dá sabedoria para cada mãe, cuidar dos seus filhinhos. Meu Deus e meu Pai, como o Senhor livrou Moisés das garras de Faraó, livra hoje as nossas crianças do Faraó hoje, livra as nossas crianças hoje de Herodes, livra, guarda as nossas crianças, Jesus, dá proteção, dá livramentos, dá saúde e dá vitórias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai. Nós abençoamos agora as crianças, abençoamos agora o papai e a mamãe, e que as nossas crianças cresçam, agraciadas pelo Senhor, guardadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor, saudáveis pelo Senhor. Dá saúde para as nossas crianças, dá livramentos, livra os nossos filhos, livra as nossas crianças, ó Pai, livra pelo poder do teu sangue, em nome do Senhor Jesus, Pai. Com gratidão e louvor nós oramos, no poderoso, no precioso nome do Senhor Jesus, Pai. Despeça a tua igreja agora, guardados no teu amor, guardados na tua graça, consolados pelo poder do Espírito Santo. Esta igreja é tua para a glória do teu nome, Pai. Em Cristo Jesus, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para as nossas crianças. Aleluia. Uma salva de palmas para as nossas crianças. Aleluia. 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 O papai e a mamãe vai vir aqui. Nós vamos, o presbítero vai ungir a sua mão rapidinho, né? Aí você vai ungir a sua criança, amém? Vocês não podem pegar as crianças, né? Aleluia.